As últimas pesquisas de intenções de votos têm mostrado algumas tendências, e uma delas é uma tendência muito perigosa que tem me assustado e me preocupado bastante. A primeira tendência é uma tendência de estagnação de Lula. Lula parece que atingiu o topo nas pesquisas de intenção de votos para o primeiro turno. A segunda tendência é uma leve tendência de recuperação de Bolsonaro, tanto para as pesquisas de intenção de votos quanto para sua popularidade e aprovação. E a terceira tendência é que a terceira via de fato não decolou. Desde novembro, os candidatos à terceira via estão oscilando ali em 7, 8% e nenhum deles consegue ser competitivo. E isso é bastante perigoso, pessoal. Não para a eleição, mas nós temos que lembrar que o Brasil não termina no dia da eleição. O Brasil vai continuar. E é isso que está me preocupando. Porque esse não é um vídeo que nós vamos discutir questões eleitorais. Esse é um vídeo que nós vamos discutir politização. E eu espero que você tenha a maturidade necessária para entender o que eu vou colocar aqui, a discussão que eu estou propondo e a minha preocupação. E essa preocupação, essa discussão você só vai encontrar aqui no nosso canal, na nossa comunidade de reflexão. Por isso eu sempre peço para que vocês tragam mais pessoas para a nossa comunidade de reflexão. Estamos próximos de atingir a marca dos 150 mil inscritos. E nós vamos atingir com a sua colaboração. Estamos pertinho de 146 mil, então muito obrigado. E antes de continuar, eu quero novamente fazer esse alerta. Esse não é um vídeo para discutir questões eleitorais, mas sim um vídeo para apresentar uma discussão sobre politização. E eu espero mais uma vez que você tenha maturidade para entender o que está sendo discutido aqui nesse vídeo. Temos que definir primeiro, pessoal, o que é a terceira via. A terceira via foi um termo cunhado pela imprensa e também pelos próprios candidatos para uma candidatura de centro-direita que teria condições de vencer Bolsonaro no primeiro turno e teoricamente mais competitiva do que a candidatura do atual presidente para vencer Lula no segundo turno. Essa é a definição de terceira via que foi usada, né? A candidatura que não fosse nem Lula, nem Bolsonaro, enfim. Mas seria uma candidatura mais de centro à direita. E vários candidatos tentaram ser esse candidato da terceira via. André Janones tentou, Simone Tebet, Alessandro Vieira, Rodrigo Pacheco, Ciro Gomes, Sérgio Moro foram aqueles que mais tiveram destaques. E também o João Dória, nem sei se eu falei o nome dele. Mas nenhum deles conseguiu decolar nas pesquisas. E a última pesquisa da Quest, que mostra Bolsonaro com 26% de intenção de votos, mostra que Bolsonaro sozinho ele tem mais votos somados do que todos os outros candidatos da terceira via. Mostrando que a terceira via de fato não decolou. E para piorar a situação da terceira via, as últimas pesquisas também têm mostrado um voto muito consolidado, tanto em Bolsonaro quanto em Lula. Aproximadamente 70% dos eleitores, ou daqueles que declaram voto tanto em Lula quanto em Bolsonaro, já estão decididos e não vão mudar os seus votos. Ou seja, sobra pouquíssimo espaço para que a terceira via possa decolar. Além disso, a revista Veja trouxe uma discussão mostrando que talvez a terceira via fosse o Lula. Pensando nesse ponto que a terceira via seria essa candidatura de centro-direita, o Lula, ao colocar o Alckmin como sendo o seu vice-presidente, ele já tentaria mostrar uma nova carta aos brasileiros com o Geraldo Alckmin fazendo acenos para um eleitor mais à direita, mais ao centro, mais liberal, mais conservador, que é o eleitor do Alckmin, ou era o eleitor do Alckmin no estado de São Paulo. Então o Lula pegaria ou teria capturado esse espaço da terceira via. E aí, se você quiser, você pode até fazer uma provocação ao João Santana, que é o marqueteiro do Ciro Gomes, porque lá em 2014 ele falou que haveria uma antropofagia dos anões, das candidaturas pequenas, o que não permitiria que os outros candidatos da terceira via na época pudessem decolar, e basicamente a mesma coisa acontece agora. Dado para vocês esse panorama eleitoral, qual é a minha preocupação com o futuro da politização do nosso país? Vamos colocar a seguinte hipótese na jogada, que é a hipótese que tem se apresentado em todas as pesquisas de intenções de votos. Lula enfrentaria Bolsonaro no segundo turno e Lula venceria Bolsonaro no segundo turno. E Lula seria o presidente do Brasil. Se Lula vencer Bolsonaro no segundo turno, no cenário político que nós temos hoje, com a terceira via enfraquecida, qual seria naturalmente a oposição ao Lula eleito? Bolsonaro. Então qualquer tipo de oposição
seja de direita, até mesmo opositores que não se definem politicamente, olhariam para a oposição mais viável ao governo Lula, e essa oposição seria naturalmente o bolsonarismo. Porque com uma terceira via fraca, nós não conseguiríamos ter uma discussão para politizar a população. Então, por exemplo, vamos supor que o Ciro Gomes fosse uma candidatura viável da terceira via, mais à esquerda. Ele poderia mostrar que existe uma opção à esquerda ao Lula. E vamos supor que, no caso da direita, o João Dória tivesse ali um crescimento e fosse viável na terceira via. Ele mostraria para a população brasileira que haveria uma oposição ao Lula viável à direita. Mas hoje, com o atual cenário que nós temos hoje, a oposição mais viável ao Lula que está se desenhando caso o Lula seja eleita é o bolsonarismo. E isso é extremamente perigoso, pessoal. Extremamente perigoso. E por quê? Porque o bolsonarismo não é uma ideologia, e vocês sabem muito bem, principalmente aqueles que estão há mais tempo no canal, não é uma ideologia que politiza. Na verdade, o bolsonarismo é uma ideologia que imbeciliza, porque o bolsonarismo ele é motivado pelo ressentimento, pelo rancor e principalmente pelo fracasso. Todos os bolsonaristas, eles são, em essência, fracassados. Por quê? Porque o discurso do Bolsonaro foi o discurso que tocou esses fracassados que sempre existiram. E o Bolsonaro, com essa fala antissistema, antipoliticamente correto, anti-minorias, trouxe à tona uma figura para que esses fracassados, que são ressentidos, que tiveram insucessos na vida, pudessem se espelhar e pudessem seguir. E aí que começa o grande perigo, porque não há uma politização no discurso do Bolsonaro. Não há nada de liberalismo, vamos privatizar, vamos colocar questões de privatização na jogada, vamos colocar liberalismo econômico na jogada. Não, não há nada disso. Não há nada disso. O bolsonarismo é uma doutrina que prega a destruição da república, das instituições republicanas, seja pela redução da quantidade de verbas, por colocar pessoas incapacitadas ou por destruir tudo que está aí. Ele é o antissistema. E nós vimos o problema, e ele sofreu isso quando ele foi para a Rússia. Porque o Serviço de Inteligência brasileiro não deu a informação correta para ele. Eles disseram que não haveria invasão. Por isso que ele falou aquele monte de bobagem lá na Rússia. E por que isso aconteceu? Porque a nossa república está deteriorada. Então o bolsonarismo, que poderia perder força, o bolsonarismo que poderia ser, não vou dizer extirpado, mas poderia ficar minguado, sendo colocado ali até a 15% dos eleitores, caso ele se consolide como a principal oposição a um governo petista, ao governo Lula, ele tende a ser fortalecido. E Bolsonaro, mesmo sendo derrotado, pode ficar mais forte, porque o sentimento dele controlando a oposição traria mais pessoas para o bolsonarismo. Então vamos imaginar, logo no início do governo Lula, primeiros 3 meses, passados aqueles 100 dias que todo mundo fala de lua de mel, começam as críticas. Quem está se opondo ao Lula? Quem na eleição era naturalmente opositor ao Lula? Cadê o Dória? Não tem, tá fraco. Cadê o Sérgio Moro? Também não tem. Cadê o... Sérgio Moro é um pouco bolsonaro. Cadê o Ciro Gomes? Não existe. Ah, bom, se não tem oposição ao Lula e eu sou contra o governo, quem que é? Ah, o Bolsonaro mesmo que estava lá em segundo. Ah, a gente deveria ter votado no Bolsonaro. Olhe o perigo que isso pode provocar. Por isso que eu sempre falo pra vocês, eu sou completamente contra essa história de não, o candidato de terceira via tem que desistir. Não, não pode. Os candidatos de terceira via, eles têm que colocar o seu projeto na jogada. Todos os candidatos têm que colocar os seus projetos na jogada. Por isso que o Ciro Gomes tem algo fundamental, que é mostrar ser uma oposição viável ao Lula à esquerda. Porque aquelas pessoas de esquerda que não se identificam com o Lula, eu não me identifico com o Lula, não gosto muito do projeto dele. Mas qual que são os projetos de oposição? Tem aqui esse aqui do Ciro Gomes. É interessante. Posso me opor ao Lula pelo Ciro Gomes. Posso me opor ao Bolsonaro e ao Lula pelo João Dória, não necessariamente pelo Bolsonaro. E é por isso que no meu vídeo recente eu fiz uma crítica pesada ao Boulos. Se o Boulos se sente tão incomodado assim com a aliança do Lula com o Alckmin, ele que lance a candidatura dele e se oponha, ou ele que permita, ou ele que incentive o pessoal a lançar uma candidatura própria para mostrar uma oposição do Lula viável à esquerda. Para que haja pluralidade política no nosso país. Porque sempre quando há concentração, a coisa fede, a coisa azeda.
O que está acontecendo nos Estados Unidos nesse momento? O Partido Republicano não conseguiu formar nenhum quadro que pudesse ser uma oposição dentro do partido viável ao Donald Trump. Donald Trump é hoje o principal opositor a Joe Biden. E se a eleição nos Estados Unidos fosse hoje, Trump teria uma grande condição de vencer as eleições. E qual é o discurso do Donald Trump? É um bolsonarismo americano. Então eu espero que você tenha entendido o ponto que eu coloquei para a discussão. Eu espero de verdade que você tenha a maturidade para entender esse discurso que eu fiz, essa discussão que não é uma discussão política, mas sim, não é uma discussão eleitoral, perdão, mas sim uma discussão política. E eu quero muito saber os seus comentários. E se você viu isso em algum outro lugar.